Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Aqui quem fala é a Suelen Borelli e eu vou compartilhar um vídeo agora falando sobre gestão empresarial para o MEI. O MEI é o microempreendedor individual, e aí eu estou me referindo aos autônomos, prestadores de serviços e profissionais liberais de diversas áreas que está dentro dessa classificação. Aí você fala, gestão empresarial para o MEI? Por que fragmentar tanto, né? Então é o seguinte, a gestão, ela é uma habilidade de conduzir. Se você é um, se você é dois, se você é 20, 30, 50, não importa o tamanho do seu corpo empresarial. Se você aprende essa gestão sendo um, você vai ver que você vai conduzir o que você faz de uma maneira melhor. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro ponto é imaginar uma grande montanha, tá? Onde a gente coloca aqui a classificação, as classificações empresariais, pelo menos as principais, né? Onde a gente vê aqui que o MEI é o primeirinho degrau. É como se fosse o estagiário, né? O júnior, o nível do tipo estágio para você aprender a ser um negócio. Então, qual que é o melhor lugar para se estar quando se está MEI, né? É ali o primeiro lugar. Então, como que funciona? Se a gente fosse enxergar as empresas como um nível de jogo, o MEI seria o nível um, tá? O nível um ele tem um teto que varia, né? Mas a gente está no ano 2022, não sei que ano que você vai ver esse vídeo, mas neste momento está beirando lá os 130 mil no ano de faturamento. Então é como se fosse o teto ali desse nível, tá? E aí você fala, bom, quanto que dá 130 mil dividido por 12 meses? Aí você pega a sua calculadorinha, que eu vou pegar aqui rapidinho, para você ver, porque às vezes as pessoas não sabem, os empreendedores, tá? Estou me referindo, definir meta, mas é só você ver o teto da sua classificação tributária, dividir pela quantidade de mês de 12 meses, aí você tem, no caso aqui, em torno de 10 mil, um pouquinho mais. Então, qual que seria a meta do MEI mensal dentro desse nível aqui? 10 mil, tá? Aí você fala, não, mas eu não faturo 10 mil, por isso que é meta. Meta tá além do que você tá. Então, quando você enxerga até onde eu posso chegar e aonde você tá, você vai subir. Por isso que às vezes definir meta, tendo como referência uma montanha, fica fácil para você saber que, olha, no topo da minha montanha desse ano, eu preciso faturar 130 mil. Mas no decorrer do ano, você vai ver o seu movimento, tá? E eu vou dizer o seguinte: o MEI não é o melhor lugar para se estar como empresa, porque acaba sendo elas por elas em relação à CLT. Então, quando você busca um contador, na hora de fazer seu imposto de renda, na hora de fazer lá as separações dos números e as regrinhas do jogo contábeis, você percebe que não é tão vantajoso ficar como MEI. Então, o MEI é um lugar que você começa, mas não é um lugar para você estar, tá? Então, não é que você só pode faturar X. Na verdade, o objetivo é você mudar de nível. Para você mudar de nível empresarial, você vai ter que mudar de nível mental. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Acima do MEI aqui está um pouquinho, o Eireli ele acaba sendo individual, mas é uma outra classificação. E eu não vou me apegar a informações contábeis, tá? Eu não sou contadora, mas a gente, como empresário, precisa entender um pouquinho, peraí, onde que eu estou e até onde eu posso ir, né? Acima aqui do MEI, a gente tem o ME. O ME é uma microempresa e o teto de faturamento desse ME é 360 mil por ano, né? Que pode variar um pouquinho, mas aí é só dividir 360 por 12 e você saberia, por exemplo, qual a sua meta mensal, né? Então, lembre-se o seguinte: quando a gente coloca esse número, significa que, tipo assim, ó, o que estaria no topo da minha montanha. Então, no ano, por exemplo, 2022, se você tem um potencial por conta do seu nível empresarial de faturar 360, por que que você não busca esse 360? Porque é onde realmente está a correção da sua performance. Por isso que gestão, ela precisa, primeira coisa, ser definido meta. Ó, dá em torno aí de 30 mil por mês. Porque, tipo, mesmo se você naturalmente fatura, um exemplo, 10 mil e você poderia faturar 30,
você está com gap. E aí é onde você vai buscar a melhoria para poder ter mais performance. Acima do ME, a gente tem as EPPs, que ainda assim, gente, esse primeiro nível aqui, que é como se fosse metade da montanha, está dentro do Simples Nacional, que são consideradas empresas de pequeno porte, porque o EPP, por exemplo, ele vai lá até beirando os 5 milhões por ano. Só que, por exemplo, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele já estava faturando sem gestão quase meio milhão. Com gestão, provavelmente ele já vai virar isso daí. Então, se você analisar uma empresa que já está batendo aqui, e se ela fizer melhor o processo dela comercial, o processo dela de organização empresarial, para ela passar isso daqui também não custa nada. Então, parece que é muita coisa, né? 5 milhões para 130 mil, nossa, é muita coisa. Só que para o mundo dos negócios não é tanto, não. Até por conta do quê? Das taxas, salários, né? Então, isso a gente está falando de faturamento, não é lucro, tá? Mas é só para você saber, tipo, até onde eu posso ir. Então, aqui você está no nível 1 desse jogo. E é sobre essa linguagem que eu vou falar para você, como se fosse um jogo. Você está no nível 1. Então, mês, qual que é o objetivo? Sair do MEI. Para você sair do MEI, você tem que melhorar o quê? Sua performance. Então, existe MEI na indústria. Será que existe MEI na indústria? Não me recordo. Aí tem que ver a classificação, porque nem todas as atividades, nem todos os ramos pode ter um MEI. Mas eu sei que no comércio tem. Prestador de serviço é muito comum começar como MEI, né? E startups pode começar como MEI. Aliás, a Borelli Academy, neste momento, no dia desse vídeo, nós somos uma empresa MEI, microempreendedor individual e startup. Então, o que significa esses ramos aqui? É uma indústria. Quando a indústria, ela fabrica. Então, tem gente que fabrica caneca, tem gente que fabrica celular, é a fabricação daquilo. Aí existe o ramo comercial, que é a venda, muitas vezes, do que foi comercializado, do que foi industrializado, né? E existe a prestação de serviço, né? Então, o serviço é a parte lá, tá, eu estou prestando o quê? Muitas vezes é uma atividade manual ou intelectual. E existe a startup, tecnologia D, então nós somos, no caso, uma startup que é microempreendedor individual e a gente tem uma tecnologia, a gente tem mais de uma, mas o nosso core business é tecnologia, né? Em gestão empresarial. E depois a gente tem o segmento. Então tá. Então, se você é uma startup, microempreendedor individual, qual segmento você atua? Aí no nosso caso é empresarial, a gente pega diversos segmentos, mas daí a gente pode fragmentar. Agora tem empresa que foca só no segmento da beleza. Tem empresa que é só no segmento do vestuário. Então, essa classificação empresarial, ela vai sendo fragmentada, tá? Mas por que que eu estou falando sobre isso aqui? Porque presta atenção no que eu vou dizer. Você que é MEI, você joga o jogo dos grandes, só que num nível menor. Então, o que que separa uma grande empresa de uma pequena empresa? O faturamento. Porque é o seu poder de movimento no mercado que vai fazer você ter mais poder de entrega. Quanto mais você se move, mais o seu poder de entrega acontece. E aí você tem que ir se preparando para ir mudando de nível. Então não é porque você está MEI que você vai morrer MEI, tá? Então eu quero dar aqui uma ideia para você ter um panorama no lado de jogo, né? Imagine um jogo de futebol em relação aos negócios. A bola do jogo é aquilo que você vai entregar para o mercado, é o seu segmento, que às vezes é empresarial, é financeira, é meio de comunicação. É a sua especialidade que você vai levar para o jogo, tá? Só que existe um campo, que é onde todos os negócios jogam. Só que você, às vezes, você vai começar aqui como MEI, né? Você não está aproveitando tanto o campo. Às vezes, por você se olhar pequeno, você fica ali aproveitando só uma partezinha do campo. Quando você poderia ver o campo todo, mesmo sendo um, por quê? Para aproveitar. Porque o ME está jogando o mesmo jogo, o EPP está jogando o mesmo jogo, e você está jogando o mesmo jogo. Só que por você se enxergar pequeno, você não está aproveitando todo.
Gente, presta atenção no que eu vou falar. Negócios é um padrão. Se é pequeno, se é grande, é um padrão. É como se fosse o campo de futebol. Agora, a bola, aí é específico. E a bola dita o ritmo do jogo, que é onde está o marketing. Então, o que que é o mercado? O marketing. Então, quando você está no campo, que você já está, talvez você só não tenha consciência disso, você precisa entender, peraí, o que que tem nesse campo aqui que eu posso aproveitar mais? Isso é inteligência de mercado. É você olhar para esse mercado e falar, putz, olha, tem tudo isso aqui que eu poderia estar fazendo, não estou fazendo. Então, você pode melhorar sua performance no campo, porque você já tem a bola do jogo, tá? Agora, os dias de jogos é onde entra o planejamento de marketing, é onde você planeja o movimento, que é onde você pega a sua bola, mais os dados do seu campo e define movimento. Então, quando você entende isso, você percebe o seguinte: esse número aqui, ele só é alcançado perante os movimentos que você faz no campo, porque marketing significa movimentos no campo, tá? Eu não sei se ficou claro para você, mas só para fazer uma analogia, que não importa o tamanho do seu negócio, você está jogando um jogo com outros jogadores, só que a diferença é que o seu time é pequeno, deles são maiores, mas é o mesmo campo. Quem joga melhor, quem faz identificação do campo melhor, vai ter seus resultados, tá? Quais são os 5 maiores desafios do MEI, na minha humilde opinião, tá? Se enxerga como uma empresa. Ai, eu empresa. Se confunde com uma coisa só. E são duas coisas diferentes. Quando você fala o eu empresa, você está reconfirmando para você que você é empresa. E na verdade, você fala, ah, mas eu sou. E é aí que está o problema. Quando você passa a olhar aquilo que você está criando como um projeto, e este projeto precisa ser conduzido por um gestor, que daí sim é você empreendedor, você toma decisões melhores. Quando você incorpora você sendo a empresa, você não tá criando desconexão. E aí você não dá as decisões e a orientação e a direção que seria ideal aí para o seu negócio. Então, o que que eu sugiro? Primeiro, que você entenda que você tem o seu nome próprio e a sua empresa tem o nome da empresa, são dois seres diferentes. Comece a olhar para o seu ser como se fosse, como se fosse não, é um projeto, né, distinto. E aí você pode até dar um nome carinhoso aí para sua empresa, que é uma coisa só de vocês. É como se você colocasse um filho no mundo. Você não é o seu filho, o filho saiu de você. Então lá tá as suas ideias, tá lá os seus genes. Só que você vai criar aquele filho, mas ele tem a personalidade dele. Você vai criar esse filho para onde? Para o mercado. Então, quanto antes você se desconectar do eu empresa, se eu empresa não existe, é você, peraí, eu conduzo esse negócio, né? Eu sou o principal prestador de serviço, mas vai chegar um momento de inserir pessoas, vai chegar um momento de passar a bola para frente. Então, quanto antes você aprender a desconectar, melhor. Lidar com a quantidade de informações e direções propostas ao mesmo diariamente. O que que acontece aqui? Principalmente online, você tem uma carga de informação muito grande. Informação não é o problema. Não tem, ah, eu não tenho informação. Quem quer vai atrás da informação e acessa. Então, a informação está disponível para quem quiser. Qual que é a lacuna? É a ordem disso. Então, se você entende a ordem dos fatores e aproveita a informação com base nessa ordem, você faz o que precisa ser feito e aí todo o restante passa a ter lugar. Que é exatamente isso que a gente faz aqui na Borelli Academy, e depois eu vou falar mais à frente sobre isso. Ter uma sobrecarga inicial por estar sozinho no negócio, principalmente quem é individual, tende a ter uma sobrecarga maior energética, vamos colocar assim, um cansaço maior, porque é você com você, né? Você conduzindo esse projeto aí que é a sua empresa, então você tende a ter uma carga maior do que outras pessoas, porque você está conduzindo um projeto. Por isso que quanto antes você melhorar suas habilidades com esse projeto, mais vai diminuir essa carga aí para você, tá? E estar sozinho nos negócios
eu acredito que é uma situação de todos os níveis, tá? Por quê? Então você começa individual. Mas se você tem um sócio, tem coisa que você não consegue nem falar com o seu sócio, é uma coisa sua. Então, querendo ou não, essa solidão nos negócios, ela pode estar presente em qualquer negócio. Porque o segredo é você lidar com você. Então, você nunca vai se sentir sozinho se você estiver bem com você, mesmo que você seja um, tá? O quarto seria a questão da falta de habilidade financeira, a falta de gestão do tempo e a falta da inteligência emocional. Então, o que que acontece? Às vezes a gente deixa de desenvolver algumas habilidades que potencializam a performance. Então, por exemplo, se o grande desafio do MEI vai ser o dinheiro, porque você vai ter que lidar muito bem com a sua gestão financeira neste nível que você está, justamente porque a gente tende a misturar, porque você precisa muitas vezes daquele dinheiro da empresa. Então, existem algumas orientações até do contador do que você pode fazer para ir já tendo uma habilidade melhor com o seu financeiro enquanto MEI, né? Mas o MEI ele tende sim a pipocar mais na parte financeira. Por quê? Primeiro, porque ele acha que ele é a empresa. Segundo, porque ele não aprendeu a fazer essa separação. Nisso a gente também atua. A gestão no tempo também vai ser um desafio. Então, quanto antes você aprender a ter melhor gestão financeira, você vai aumentar seu poder com demandas. Então, sendo quanto melhor você for com essas duas habilidades, você potencializa se estar sozinho, né? Inteligência emocional, que tem a ver realmente com a autogestão de você. Então, quando você se desconecta desse eu empresa, você olha para a sua vida, você não deixa de viver suas coisas, né? E você conduz o projeto da empresa. Como eu disse, vai ter uma sobrecarga maior fazer essas duas coisas, mas vai chegar um momento que uma começa a ter pessoas e aí você começa a diminuir o peso, né, dessa carga aí de atividade. E o quinto maior desafio é o caixa para terceirizar. Então, quando você tem um processo, se você tiver um processo, você sabe exatamente o que você tem que fazer em cada etapa. Só que vai ter momentos que sim, ou você aprende ou você terceiriza. Então, nem sempre o pequeno negócio, principalmente o MEI, tem caixa para ficar terceirizando habilidades, né? Então, o que que é importante? Espera aí, o que que eu tenho que aprender aqui, fazer o mínimo para que eu possa andar até que meu caixa melhore e eu consiga terceirizar. Então, essa condução, né, é importante para uma mentalidade aberta. Quem tiver com a mentalidade fechada sempre vai ter esses desafios no negócio. Só que não é só desafio que o MEI tem, ele também tem algumas bênçãos nesse nível, né? Que, na minha humilde opinião, eu vou compartilhar aqui com vocês. Que é o seguinte: está na melhor fase para aprender sobre negócios, principalmente se aprender com gestão, porque é o nível 1. Se você aprende agora a fazer isso da melhor forma, meu Deus do céu, você vai crescer com direção, né? Então, este é a melhor fase, estar como MEI, como se você fosse estagiário numa empresa. Só que você precisa agora de alguém que tenha esse modelo para você poder conduzir aí. Está com mais energia para gastar do que os demais. Porque muitas vezes tende a ser até o seu primeiro negócio. E como você não tem tantas taxas ou tantos impostos, você está muito mais motivado estando como MEI. Então você vai para cima, você quer que dá certo. Então tem que aproveitar essa energia agora para aprender e para desovar um monte de coisa. O terceiro é, se ter gestão empresarial neste nível, vai crescer com ordem para progredir, já linkado com o primeiro item. Por quê? É a melhor fase para aprender sobre negócio e é a melhor fase para aprender sobre gestão empresarial. Porque se você pega aqui nessa base, você vai embora e vai embora crescendo com ordem para progredir, né? O quarto é a liberdade para tomada de decisões. Então, tem gente que vê que estar sozinho é desafiante, e é assim. Porém, para tomada de decisão, você tem mais liberdade. Claro que você também assume mais os riscos sozinho ou sozinha, porém, ainda assim, você não toma decisões emocionais, você vai ponderar, peraí, deixa eu analisar aqui. Isso, aquilo, legal, dá para ir. Então, é um momento que você
tem mais liberdade para tomar decisão sem ter que precisar falar com outras pessoas, né? Um exemplo aqui, um adendo, eu tive uma fornecedora, inclusive, que está fazendo teste drive com a gente, e ela comentou assim que ela preferia 1000 vezes as empresas de menor porte, porque as de grande porte são enroladas para tomar decisão, porque você tem que falar com o RH, tem que falar com não sei o que lá, tem que falar com não sei o que lá, e às vezes é uma decisãozinha que basta dar poder para uma pessoa tomar decisão que toma. Então, quanto menor você é, mais poder você tem, porque depois você vai ter que ficar fracionando, e começou assim, é ruim para dar errado, né? Então, às vezes a gente tem que começar simples, fazer simples e crescer também com essa identidade. Muitos serviços são mais em conta para o MEI. Então, às vezes, o fato de você ser uma ME ou uma IPP, existem alguns serviços que são cobrados por classificação tributária. A gente cobra por classificação tributária. Então, a gente tem um valor para o MEI e tem um valor para o ME, PP, e depois a gente tem um valor já para outras empresas de outros níveis. Então, essas são algumas bênçãos que, no meu ponto de vista, é interessante para o MEI. Algumas alertas. Se você está atualmente, a sua empresa está como MEI, pague o DAS. Então assim, qual é a primeira ponto que você tem que pegar? Se livra do DAS. Porque o DAS é aquele imposto que você paga todo mês, que vai para lá no INSS, e eu já passei pela experiência de não ter pago durante um tempo, porque a gente começa, depois você começa a melhorar, né, gente? Porque é por isso que a gente ensina, porque a gente também já passou por uns perrengues. Então, hoje, por exemplo, eu pago o DAS atual e o DAS de renegociação, para você ter uma ideia. Aprenda gestão financeira o quanto antes, porque o imposto de renda te pega. Como eu disse, quando a gente vai para as regrinhas do jogo, aí você vai fazer seu imposto de renda, já tive imposto que deu a pagar. Então, é aquele negócio, às vezes as contas não bateu, não tinha os comprovantes, não perdoa, imposto, né? Aprenda a gestão no tempo quanto antes para lidar com demanda. Quando você é quanto mais habilidade você tem com demanda, mais demanda você tem e mais entrega você faz. Por isso que a gestão empresarial, ela mexe tanto na organização do processo, quanto mostrar as habilidades. Então, assim, é um combo de informações que é importante para você se organizar e aí você tem mais performance. Por isso que eu coloquei aqui, ó, adquira, aí no caso, um software de gestão empresarial ERP, preferencialmente o nosso, né, da Borelli Academy, que é o Marketing Hunt, para você ficar top de linha enquanto é pequeno. Se você melhora a sua performance enquanto você é você vai crescer de um jeito que é organizado. Quando eu falo crescer, não se assuste, porque se você está no jogo, você está no jogo para jogar, você está no jogo para morrer. Então, joga o jogo da melhor forma, que esse crescimento vai ser natural. Então, quem tem negócio, tem um CNPJ hoje, fala, eu não quero crescer, não quero aquilo, meu, vira CLT. Porque você está num jogo. Você está num jogo, não fica se limitando, porque você limita seu movimento. Tipo, eu não vou investir porque se vir, eu não vou dar conta. Mas você entrou para perder? Então, né? Ok, fique como está, porque a estatística está aí para mostrar. 67% dos motivos que matam o negócio está na sua mão, empreendedor, está na sua mão. Então, resolva esse gap aí que você avança. Participe de encontros de network, mas não fique codependente deles, tá? Por quê? Por você às vezes não ter uma visão ampliada, aí você participa de grupos de network e aí você acha que não, é só o grupo de network que vai salvar o meu negócio. Para com isso. Grupo de network faz parte mas existem outros movimentos que precisam ser feitos. Acredite em você, você não é pequeno, você está no primeiro degrau empresarial. Então, se você se enxergar como um pequeno negócio, você sempre vai ser pequeno. Então, o que sugiro, né, como um alerta para você? Você está no primeiro degrau empresarial. Você não é, você está. Então, suba, faça o melhor para subir. Então, mantenha o mindset aberto. Porque se você não tiver disposta a aprender, você sempre vai se limitar em crescimento pessoal e empresarial. Então, se você se limita em conhecimento, quem vai sofrer são os seus projetos. E às vezes é tanto a família quanto os negócios, tá?
Então, o que que a gente pode ofertar aqui para você? Então, a gente tem hoje o Clube 360 Graus, que é um programa de desenvolvimento do Mindset Empreendedor. Para que esse programa? Você vai acessar informações, você vai ter um mapa para você entender a ordem de construção do seu negócio. E aí você fala, nossa, mas eu acesso, fico quanto tempo? Todo acesso é sempre um ano. Você pode fazer em mais tempo ou menos tempo, tudo depende da sua entrega, tá? E por que que a gente faz isso? Para realmente você ter um processo organizado e você vai construindo o seu negócio de forma que você vai dar a velocidade que você achar que tem que dar. Porém, você tem a direção e a informação da melhor forma, tá? Então, para quem que é o clube? Para as pessoas que querem fazer o que precisa ser feito do jeito certo. É informação mínima, adequada, na dose certa, na ordem certa. Então, não tem como você se perder se você tiver um plano bem feito e estiver aí na sua mente, tá? O segundo ponto é a questão aqui do samurai. O programa Samurai, ele envolve desenvolvimento de habilidades. Então, é o clube skill, tá? Skill é habilidade. E essas habilidades você também pode acessar esse programa ou pode fazer de forma pontual. Então, o que que tem dentro do clube skill? Gestão no tempo, gestão financeira. Então, é muito comum os clientes entrarem pelo software e aí eu já pontuo para eles que eles precisam fazer correções de habilidades. Então, isso é feito antes, de forma organizada, do jeito que eu estou falando, ou muitas vezes a pessoa entra pelo sistema e depois ele vai consertando aí as habilidades, né? Mas quais são as quatro principais habilidades para quem é empreendedor? Primeiro, tem que corrigir a habilidade de gestão no tempo. Essa é fundamental. Depois, gestão financeira. Depois, gestão de projetos. Depois, gestão da rotina. Essas quatro são as principais soft skills, tá? É essencial para você aumentar a sua performance. E aí a gente tem o nosso terceiro pilar, que é o pilar do software de gestão empresarial Market Hunt. Então, se você é um pequeno negócio, hoje você pode ter uma tecnologia que é como se fosse um carro, né? Eu vou te mostrar aqui a carinha do carro, onde você vai inserir as suas informações e você vai ter os dados da sua empresa. Só que qual que é o diferencial do nosso software? A gente tem uma jornada, então você vai organizando e vai construindo a sua empresa, porque você está aprendendo, está organizando e está vivendo aquilo. E aí você pode ir corrigindo a sua mentalidade e a sua habilidade em paralelo, tá? Eu vou fazer um convite para você assistir o nosso vídeo institucional, até para você entender a nossa proposta aí de valor, mas eu quero passar aqui para você, deixa eu tirar aqui rapidinho, a carinha aqui do nosso software, justamente para você ter uma ideia. Então, você falou, Sueli, tá, eu vi aí bastante coisa, por onde começaria? Se você é microempreendedor individual, você tem dois caminhos, o bom e o excelente com a gente, tá? Qual que é o primeiro caminho que é bom? O Clube 360 Graus. Por quê? Quando você entra nele, além dele ser um ticket mais baixo do que o software, você vai ter uma ampliação da mentalidade. Então, você vai ver exatamente o que precisa fazer em cada etapa de um negócio e até onde você pode ir sozinho. Então, você vê as habilidades que você precisa desenvolver depois e aonde entraria o sistema de gestão. Então, além de você ter essa mentalidade, você consegue ver onde vai entrar as outras soluções da Borelli Academy, tá? O último nível do negócio, para você ter uma ideia, todo mundo que entra no clube 360 tem um mapa do clube, que é o método, né? São 9 estágios, 9 etapas de um negócio, você sendo um. A 10ª etapa é onde entraria pessoas. E aí, quando você chega naquele nível, tem um outro mapa para você já ir se preparando para ter pessoas. Então, nesses 9 níveis, você aumenta a sua performance. Primeiro, sua visão empresarial. E segundo, aí você vê, peraí, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Então, você melhora em visão, em habilidade e depois em sistemática. O segundo caminho é entrar direto já pelo software. Aí a gente tem um valor específico para quem é MEI. Por quê? Porque você já pega o carro, você ganha a mentalidade, ou seja, o clube. Se você entra direto no Market Hunt, você ganha acesso pelo clube durante um ano.
sem pagar nada além deles, só paga o clube, e aí você tem acesso a 2 programas em um. E aí, o que que vai acontecer nesse meio tempo? Nos primeiros momentos, a gente vai orientando e depois solta dessa mão para você ir sozinho. Então, é onde a gente consegue ver mais rápido, se você, inclusive, precisa resolver alguma habilidade, aí você depois faz a habilidade à parte. Porém, você já vai preparando a sua mente para um processo sistêmico. Isso te ajuda a ter velocidade de pensamento. Então, se você já entra com software, você ganha muito mais tempo e agilidade. Porém, tem quem opta por começar mais com a mentalidade e depois ir subindo. Então, tudo depende do que você quer para o seu negócio. Quer velocidade? Vamos começar pelo software. E direção? Ah, não, eu quero primeiro me preparar melhor para. Então, começo por uma solução mais mansa, vamos colocar assim, porque depois é o tempo, né? Tudo que você se propõe a fazer, você precisa do tempo, tá? Então, aqui só uma imagem rápida, mas se você assistir o nosso vídeo da empresa institucional, você vai conseguir ver mais detalhes, tá? Então, para finalizar, gestão empresarial para MEI. Por que especificamente para MEI? Não é especificamente para MEI, mas eu preciso falar com o MEI para mostrar para o MEI que, tipo, olha, você está no mesmo jogo dos negócios, de qualquer negócio. A diferença é que você está jogando no nível, no primeiro nível, no primeiro estágio. Mas o jogo é jogo, o jogo é jogo, para o MEI, para o ME. Então, o que que eu sugiro para você? Cresça aqui, cresça em habilidade e cresça em gestão, porque o seu domínio no mercado vai depender muito das decisões que você toma, das ferramentas que você tem, da performance de jogo que você faz. Então, se você quer ir além, presta atenção, este é o melhor momento para você se tornar aluno ou aluna da Borelli Academy. Então, a gente já tem um exemplo que nós, neste momento, nós somos MEI. Nós estamos MEI e estamos indo para outro nível. Então, a gente já passou pelas dores que você passou. Então, a gente já consegue ajudar você a evoluir muito. Basta você querer tomar uma decisão. Então, é uma empresa de MEI para MEI, né? Mas a gente está indo já para um outro nível de jogo. Bora lá, que eu quero ver você subindo o degrau com a gente. Então, suba esse degrau aqui sem medo, sem medo, sem medo. Por quê? Você é a única pessoa que pode impedir o seu crescimento. Se você não aprender, se você não se desenvolver, se você não se entregar, tende a entrar para as estatísticas. E quem mais sofre na mortalidade empresarial são os prestadores de serviço, seguido do comércio. Então, estes são as pessoas que precisam realmente de mais ainda gestão empresarial. Então, fica a dica, fica a orientação e eu espero aí o seu contato. Em algum lugar aqui desse vídeo, desse áudio, tem um link para o meu WhatsApp. Conheça o nosso sistema, converse comigo. Você não vai pagar por isso para ter esse contato. Pelo menos você conhece. E aí a gente pode evoluir junto. Até mais e até o próximo vídeo, gente. Eu interrompo aqui. Bye, bye. Eu espero você, May.